Nesse vídeo, vamos demonstrar, a partir de um exemplo encontrado na Revista Espírita, o que é, na prática, o kardecismo, beleza? Vejamos o que nos diz o artigo de fevereiro de 1859, Espíritos Barulhentos, como livrar-se deles. É exatamente esse o artigo, que, como o próprio título diz, é relativo a espíritos provocando ruídos, espíritos provocando perturbação a partir de manifestação física. Então, há uma correspondência no qual um caso desse é relatado. Allan Kardec faz uma série de observações relativas à natureza dos espíritos que causam esse tipo de distúrbio, tudo bem, mas como o título do artigo é Como livrar-se deles, é claro que Allan Kardec vai abordar essa questão. Atenção para esse título, porque logo em seguida vamos fazer uma comparação a fim de que a gente entenda a diferença relativa ao kardecismo em comparação à prática religiosa que encontra-se disseminada no Brasil, muitas vezes apresentada como kardecista, quando na prática é pseudo-kardecista por ignorar orientações relativas à prática espírita segundo Allan Kardec. Vejamos o que ele diz mais adiante, mais especificamente em relação a como se livrar de espíritos assim. Deixa eu adiantar aqui para que vocês possam ler também. É dito o seguinte: atenção, após falar a respeito das possibilidades de espíritos que causam esse tipo de distúrbio, ele fala: eis porque é sempre útil saber o que eles querem, o que é que esses espíritos querem, por que é que eles estão fazendo isso, por que é que eles estão fazendo barulho, certo? Então é necessário investigar as causas. E aí Kardec continua: se pedem alguma coisa, podemos estar certos de que suas visitas cessarão assim que forem satisfeitos. Beleza? Beleza. Vocês lembram que nós já comentamos várias vezes que a oportunidade que nós temos de entrar em contato com os espíritos é uma oportunidade de estudar o espiritismo através desse contato. Seja porque os espíritos inferiores nos mostram na prática vários princípios espíritas, seja porque, a partir do contato com os bons espíritos, eles podem nos esclarecer acerca do que está acontecendo. Afinal de contas, eles possuem um conhecimento de causa que nos escapa. Beleza? Então, aí se diz: o melhor meio de se instruir a respeito, porque faz parte, e aqui a gente já introduz o que falamos no início, faz parte da postura kardecista se instruir através desse contato. A instrução é o nosso objetivo principal. E por instrução é preciso entender que aí está incluído, porque na verdade deságua nisso, a reflexão moral, que é o nosso grande objetivo a partir dessa instrução. Afinal de contas, nós não somos espíritas experimentadores, nós fazemos um esforço para não sermos os espíritas imperfeitos, que não apreendem as consequências morais das manifestações, e muito menos nós não queremos ser os espíritas exaltados que não aprendem nada e ainda causam bastante confusão a partir da sua empolgação, do seu entusiasmo. Enquanto espíritas kardecistas, o nosso objetivo final com esse contato, com as manifestações, é, a partir do campo experimental, chegar a reflexões morais que nos sirvam. Porque, como eu sempre repito aqui, nós compreendemos o nosso papel a partir da ideia de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que aqui estamos. Aí está o cerne da filosofia espírita. Pois bem, então o melhor meio de se instruir a respeito, ou seja, das causas, atenção, das causas,
Essa instrução vai se dar como? Através da evocação. É evocar o espírito através de um bom médium psicógrafo. Pega essa visão porque essa é uma orientação direta de Allan Kardec para os espíritas. Espíritas que seguiam essa orientação. Beleza? Portanto, seguiam a orientação kardecista. Por suas respostas, veremos imediatamente com quem tratamos e, em consequência, poderemos agir. Através da mediunidade, nós iremos saber com quem nós estamos lidando e, a partir daí, agiremos da melhor maneira. Se for um espírito infeliz, manda a caridade que o tratemos com os cuidados que merece. Ah, Rafael, mas o objetivo não é estudar? É. Dentro da dinâmica do estudo, se a necessidade indicar por se tratar de um espírito infeliz, sofredor, obviamente nós iremos auxiliá-lo no que for possível. Então, a caridade, o auxílio ao próximo, o socorro, tudo isso é uma consequência da nossa iniciativa de estudo. Tudo isso é uma consequência de nós estarmos buscando a instrução, até porque, para que esse auxílio se dê de forma efetiva, é necessário compreendermos o que se passa. Portanto, estarmos compenetrados das causas, inclusive do sofrimento do espírito, para ajudarmos da melhor maneira. Beleza? Então, manda a caridade que o tratemos com os cuidados que merece. Se for um brincalhão de mau gosto, poderemos agir com ele sem cerimônias. Se for malévolo, é preciso pedir a Deus que o torne melhor. Em todo caso, a prece só bons resultados poderá dar. Então, a evocação é um meio de você entender as causas. Uma vez que você compreende as causas, independente da situação do espírito em se tratando de espíritos inferiores, a prece sempre auxiliará essa situação, beleza? Beleza. Mas a gravidade das fórmulas de exorcismo causa-lhes riso e por elas não tem nenhum respeito. Se pudermos entrar em comunicação com eles, é necessário desconfiar das qualificações burlescas ou apavorantes que por vezes se atribuem para divertir-se com a nossa credulidade. Kardec ainda vai um pouco mais longe aqui no próximo parágrafo para não deixar dúvida. Em muitos casos, a dificuldade está em não ter médiuns à disposição. Devemos então procurar substituí-los por nós mesmos. Olha o estímulo aqui ao desenvolvimento da mediunidade. Ah, eu não tenho médium à disposição. Não temos médiuns à disposição. Lembremos lá do capítulo 17, o Livro dos Médiuns, Allan Kardec estimulando que o indivíduo busque desenvolver a mediunidade. Devemos então procurar substituí-los por nós mesmos ou interrogar o espírito diretamente, a fim de tentar investigar. Beleza? E aqui ele faz referência a instruções práticas sobre as manifestações. Então, observemos aqui a postura kardecista a partir dessa iniciativa baseada na nossa necessidade de instrução. Quando nós falamos da instrução, é claro que, como eu disse na abertura, ela compreende a prática da evocação, seja dos espíritos inferiores que estão produzindo manifestações, seja dos bons espíritos que irão nos esclarecer a respeito. Essa é a postura kardecista que encontra-se à disposição a partir de vários exemplos como esse na Revista Espírita sob a sua orientação. Melhor dizendo, sob a orientação do seu pensamento, portanto, dessa postura. Em oposição a essa postura, vamos agora ver esse mesmo artigo ser abordado a partir de uma postura religiosa, que não leva em consideração a orientação kardeciana, portanto, é uma orientação institucionalizada, fortemente marcada pelo viés religioso.
O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, no final das contas, essa visão religiosa, essa postura religiosa relativa ao espiritismo, tira dos espíritas a iniciativa do estudo, diferentemente do que nós acabamos de ver em Allan Kardec. Eu estou fazendo referência à Revista Espírita, que é essa mesma, só que hoje em dia encontra-se sob a administração do Conselho Espírita Internacional. Vejamos esse mesmo texto na revista do Conselho Espírita Internacional. Olha só, deixa eu aprontar aqui. Deixa eu colocar aqui para que vocês vejam. Vejamos aqui. Revisitando a Revista Espírita. Espíritos barulhentos, como se livrar deles. O título é o mesmo. A abordagem que é feita aqui pela pessoa, cada artigo desse é escrito por uma pessoa diferente, certo? Cláudia Lucas, no caso. Enfim, ela faz aqui um resumo. E aí, a maior parte do texto diz respeito à análise relativa à qualidade dos espíritos que causam esse tipo de fenômeno. Beleza? Como vocês viram, eu fiz questão de ressaltar, o artigo tem um título muito específico: Como se livrar deles. E aqui é que está a gigantesca diferença de postura. Vamos ler de tudo o que é colocado nesse artigo, o que é dito em relação a como se livrar deles. Olha só, seja qual for o caso, porque aqui também foi feita toda uma exploração relativa a quem são esses espíritos e por que eles se manifestam, etc. Seja qual for o caso, e tratando-se de espíritos inferiores, obsessores ou não, manda a caridade que os tratemos com os cuidados que todos merecemos, na qualidade de irmãos e filhos do mesmo Pai. Beleza? Vamos lá. Assim, o melhor remédio nestes casos, seja qual for a razão para o espírito provocar o fenômeno, é a prece. A prece nunca fará mal e só poderá dar bons resultados. Além da prece diária, proferida, vamos lá, além da prece diária proferida pelos moradores da casa, recomenda-se também a prática semanal do Evangelho no lar e facilitará o esclarecimento dos espíritos ignorantes. Olha só aqui a diferença da postura. Vejamos. Rafael, mas o que está sendo dito aqui está errado? A questão não é essa. O que nós estamos observando aqui é uma postura religiosa, portanto passiva, que tira dos espíritas a iniciativa, mas, sobretudo, tira dos espíritas a oportunidade de estudar, de se instruir e, em última instância, de se melhorar a partir desse estudo. Lembrando que essa é a revista fundada por Allan Kardec, mas que hoje encontra-se sob a administração de quem não compreendeu o seu pensamento, não compreendeu o pensamento kardeciano. Vejamos o que continua a ser dito. Depois, como já referimos, o estudo da doutrina espírita, indo lá para cima, que nos levará a melhor compreendermos esses e outros fenômenos. Você pode compreender esses fenômenos a partir do estudo das obras de Allan Kardec. Mas o caso particular, ou seja, as causas que fazem com que o espírito se aproxime com essa intenção, cause esse distúrbio, ou seja, o estudo relativo à própria situação daquele espírito, isso se perde. E como eu havia dito, se perde também a oportunidade de instrução. Se perde a oportunidade de pôr em prática o espiritismo experimental, com todas as suas consequências filosóficas. E este estudo, graças a Deus, então vejamos aqui para onde é que vai o direcionamento. E esse estudo, graças a Deus, hoje em dia pode ser feito de múltiplas formas. Nas aulas e cursos que são ministradas nos centros espíritas, através das palavras dadas neste momento online, por inúmeros centros e inúmeras palestrantes e por inúmeros palestrantes dignos de confiança. Porque, obviamente,
há os dignos de confiança e há os que não são dignos de confiança. E, se possível, o recurso à fluidoterapia através do benefício do passe e da água fluidificada na casa espírita digna desse nome. Mais uma vez, há casas espíritas dignas desse nome, portanto, há casas espíritas que não são dignas desse nome. Eu tenho a impressão que essa dignidade aqui relativa às casas espíritas passam, obviamente, pela chancela institucional. Então, se a casa não está vinculada à FEB, há grande chance de não ser digna. Há grande chance. Se é ou não, tome cuidado. Mas se está vinculada à federação, a grande chance é de ser digna a esse nome. Beleza? Então aqui a gente tem, claro, o texto continua, mas já também não vai trabalhar mais a questão de como se livrar dos espíritos. Afinal de contas, o título do artigo é esse. Não se fala mais nisso, mas como nós vimos a postura aqui qual é? É uma postura religiosa em oposição à postura kardecista. Eu insisto nessa ideia, faço esse paralelo, dessa vez em relação aos textos, como nós costumamos fazer em relação às palestras, para que a gente observe a diferença pelo contraste. Pelo contraste. O que é que a gente aprende com Allan Kardec? O que é que a gente aprende a partir de visões como essas do Conselho Espírita Internacional, da Federação Espírita Brasileira, enfim. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É isso. E também deixa aqui o seu comentário a respeito de tudo o que foi falado, beleza? Até uma próxima. Valeu!